Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula de linguagem de programação 1, ainda falando sobre polimorfismo. Bom, vocês devem lembrar da aula passada, que foi o vídeo passado, na verdade a aula é a mesma, né? Nós fizemos lá um exemplo com o país e fizemos a sobrescrição do método diga oi, né? Para fazer um exemplo de polimorfismo. Continuando hoje, nós vamos ver mais algumas características bacanas. Olha só. Vamos voltar lá ao nosso código. Então, vamos voltar lá ao nosso código-fonte. Muito bem. Então, aqui, a nossa classe país, ela é uma classe como outra qualquer que nós usamos de superclasse, ok? Quando eu herdo de país, eu posso ou não sobrescrever o digo olá. Eu posso manter o digo olá como aqui está, né? Por exemplo, eu criei aqui a classe Rússia e eu não fiz o digo olá, não criei uma sobrescrição para o digo olá. Então, se você sortear a Rússia, o digo olá que tem na Rússia é o que ele herdou de país, ou seja, o digo olá vazio. Vamos acrescentar a Rússia aqui no nosso código. Então agora if e o p for igual a 3, vai ser igual, país vai ser igual aos Estados Unidos, e se não for nenhum desses, aí sim agora o país é igual a mãe, Rússia. Rússia, ok? Bom, vamos lá, vamos ver que o nosso código continua funcionando perfeitamente. É só preciso que ele sorteie aqui uma Rússia. Opa, tem que alterar aqui o intervalo do sorteio, né? Para ele sortear um número entre 1 e 4. Lembrando que essa aula, para fazer sentido, você tem que ter visto a aula anterior, né? A aula sobre introdução ao polimorfismo. Vou deixar o link aqui, certo? Para você poder pegar. Se você não viu, vai lá ver. Então, salvei aqui. Vou lá e vou sortear, até sortear a Rússia, para a gente ver o que o Diga Oi vai fazer lá. Olha lá, sorteou o país Rússia, capital Moscou, e essa dação foi nada, porque o Diga Oi que a Rússia tem é o Diga Oi da classe país que está completamente vazio, né? Está completamente sem nada. Inclusive, se eu quiser criar um objeto de país, eu posso, né? Eu posso criar um objeto de país, o construtor dele é diferente, mas nada impede que eu venha aqui, ó, porque a classe país é uma classe normal, né? Ela só tem um método lá vazio. Então, aqui eu tenho um desses três que usa o nosso construtor padrão. Se eu quiser criar um segundo país aqui, ó, vamos criar um país base, que vai ser igual a new país, ó. E aí eu vou passar aqui vazio, né? Não tem nome, não tem capital, não tem nada. É só a base do país. E aqui eu vou chamar o país base imprime relatório. E o relatório dele é todo vazio, né? Imprime relatório. O relatório dele é todo vazio. Certo? Então agora ele vai imprimir os dois relatórios lá, ó. Sendo que o segundo é totalmente vazio. Ok? Então a nossa superclasse até então, ela funciona como uma classe normal. Você está herdando daquela classe e você pode ou não sobrescrever o método. Mas imagine que em alguns casos, esse é um exemplo inclusive, a classe país não faz muito sentido esse digo olá ficar vazio. Eu quero que esse digo olá seja um oi no idioma do país. Então a classe país, ela não pode ficar com esse método já feito, mesmo retornando vazio. O ideal é que esse método não estivesse feito e que as subclasses fossem obrigadas a sobrescrever esse método. Como que eu posso fazer isso? Para eu poder fazer isso, eu tenho que transformar a classe país numa classe abstrata. Como que eu faço isso? Eu venho aqui antes do class e coloco a palavra reservada abstract. Abstract, uma classe abstrata, é uma classe que não pode conter objetos. Então essa é a primeira regra da classe abstrata. Uma classe abstrata, ela tem tudo que uma classe normal tem. Tudo que uma classe normal pode ter, ela pode também. Ok? Tem atributos, tem método, tudo certinho. A única coisa que a classe abstrata não pode ter é um objeto, porque a classe abstrata ela representa um conceito abstrato. Pensa bem, país. Existe um objeto de país? O conceito país, existe um objeto de país? Não. Existe um objeto de Brasil, existe um objeto de Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia. Mas país não, país é só um conceito geral que tanto Brasil, quanto Peru, quanto Uruguai, quanto Argentina herdam dessa classe e essas que são as concretas, né? Então a subclasse é que é concreta. Então a primeira regra sobre uma classe abstrata é que uma classe abstrata não pode gerar objeto. Lembra que aqui ó, eu tinha criado o objeto de país ó, no país base?
E funcionou, porque até então a minha classe país, ela era uma classe normal, ela podia ter objeto, agora é uma classe abstrata. Se eu tentar rodar o código lá, ó, vai dar erro. Ó, você não pode, vou dar um zoom aqui para você conseguir ler no vídeo, ó, você não pode instanciar uma classe abstrata. Classe abstrata não pode gerar objeto. Mas, Léo, por que eu vou fazer uma classe que não pode conter um objeto, não pode ter um objeto dessa classe? Então, isso aqui eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Classe abstrata não pode gerar objeto. Ok? Mas se eu não posso instanciar uma classe abstrata, para que eu vou criar uma classe abstrata então? A função da classe abstrata é ser superclasse. A função da classe abstrata é a função que nós estamos usando aqui. É você herdar dela e você completar as coisas que ela tem de forma genérica. No caso do nosso país aqui, ó, a nossa classe abstrata país, a classe abstrata pode ter tudo que a classe normal tem, e a classe abstrata tem dois detalhes. Primeiro, a classe abstrata não pode conter objetos. Segundo, a classe abstrata pode conter métodos abstratos. O que são métodos abstratos? São métodos que não possuem corpo, métodos que não estão prontos, método que na classe atual eles não têm uma função, eu não sei o que dizer. Por exemplo, o digolar é um bom exemplo para transformar em um método abstrato. Eu não sei o que dizer em país, como é que país diz olá? É hi? É olá? O que é o olá do país? Não, porque país não existe, não tem um idioma. Cada país, Brasil, Argentina, Paraguai, vai ter o seu idioma e vai falar olá na sua língua. Então, o método de olá, ele pode ser um método abstrato. Então, eu coloco o abstract aqui antes da função. E aqui, ó, eu não coloco o corpo, eu não abro chave para ele, ó. Eu faço só assim, só a assinatura do método, ó, public abstract function diga olá. E não falo o que ele faz. Só classe abstrata pode conter métodos abstratos. Uma classe concreta não pode ter métodos abstratos. O que isso acarreta no nosso código? Olha só que interessante. A classe Rússia, ela está herdando de país, não está? Entre as coisas que ela herdou também esse método abstrato aqui. Pessoal, mas Brasil também herdou, USA herdou, França herdou. Só que Brasil, Estados Unidos e França sobrescreveram o método. Então ele deixou de ser abstrato, ó. Porque tem uma nova versão dele aqui, tá vendo? Agora a Rússia não. O que vai acontecer quando eu tentar rodar meu código se ele tentar criar um objeto de Rússia? O que vai acontecer? Se ele tentar criar um objeto de Rússia... Opa, eu acabei saindo da minha página aqui, né? Acho que é o zoom. Deixa eu voltar. Deixa eu abrir de novo a minha classe aqui, ó. O que vai acontecer se eu tentar criar aqui? Ó, ele vai me avisar que a classe Rússia contém um método abstrato. E esse método tem que ser implementado. Eu tenho que sobrescrever esse método de igualar. Então, quando você tem uma classe abstrata, você impõe a regra que todas as suas subclasses vão implementar aquele método abstrato que você possui. Então, é uma forma que você tem de você obrigar o polimorfismo. Olha, eu não tenho um comportamento padrão, eu não tenho um comportamento esperado para o diga olá. Eu não tenho um comportamento esperado para o diga olá. Você tem que me dizer o que o diga olá faz. Porque se você quer criar um objeto meu, você tem que sobrescrever a função abstrata que você herdou. Diga oi ou diga olá? Diga olá. Então, você tem que sobrescrever esse método. Você tem que dizer como que essa classe aqui vai estar dizendo o olá, o oi. Que no caso aqui da função diga olá em russo, ela vai retornar Zdraristivai. Acho que é isso. Zdraristivai. Zdraristivai. Que é olá em russo. Mas veja bem, ela não pode deixar de implementar, ó. Agora o nosso código lá vai funcionar perfeitamente, ó. Por quê? Porque agora, opa, o zoom, né, tá grande aqui. Agora, ó, quando ele sortear a Rússia, ele sabe como dizer oi em russo. Então, ao colocar um método abstrato lá na classe abstrata, eu obrigo, obviamente o método abstrato tem que ser na classe abstrata, pois somente classes abstratas podem conter métodos abstratos. Eu obrigo que todas as subclasses implementem esse método. Agora eu estou obrigando que
o polimorfismo ocorra. Cada classe tem que fazer a sua versão. Qualquer classe que está herdando daquela lá, que obviamente não for uma classe abstrata, né? Porque uma classe abstrata poderia herdar de outra classe abstrata. Lembra que eu falei? Classe abstrata pode tudo, com a classe normal pode. Então pode herdar também. E além disso, ela pode ter métodos abstratos. Qualquer classe que eu não fizer, ó, tirei aqui de Brasil. Se eu tentar rodar o código lá, ó, ele vai reclamar. Fala assim, ó, o Brasil tem um método abstrato que você tem que fazer. Tá vendo? Então, quando você está de forma proposital fazendo polimorfismo, é muito comum você usar a classe abstrata. Você usa a classe abstrata para definir um conceito abstrato, um conceito que não tem como gerar um objeto. Lembre-se que essa é a regra da classe abstrata. O que a classe abstrata não pode fazer? A classe abstrata não pode gerar objeto. E o que a classe abstrata pode fazer? Tudo que a classe concreta faz. A classe é abstrata ou é concreta, ok? Então, tudo que a classe concreta faz, ela pode fazer, exceto gerar objeto. E além disso, o que ela tem a mais que as outras? Ela tem a mais que as outras que ela pode ter métodos abstratos. O que é um método abstrato? Um método abstrato é um método que não possui corpo, não possui implementação. Eu não abro as chaves aqui, ó, depois da assinatura do método. Não abro chave, não digo o que esse método faz. Para que serve um método abstrato, então, professor? Se ele não tem corpo, se ele não tem o que ele faz já definido, o método abstrato serve para você herdá-lo, você vai herdar da classe abstrata, e ao herdar da classe abstrata, você vai implementar todos os métodos abstratos que ela possui. Quando uma classe concreta herda de uma classe abstrata, ela é obrigada a implementar todos os métodos abstratos que a classe possui. Você só é obrigado a implementar um método se você é uma classe concreta e está herdando de um método abstrato, obviamente de uma classe abstrata. Se você estiver herdando de uma classe que não é abstrata, um método que não é abstrato, você pode sobrescrevê-lo, você pode aplicar o polimorfismo, mas você não é obrigado a aplicar o polimorfismo. Quando você herda de uma classe abstrata, você é obrigado a implementar os métodos abstratos que essa classe possui. Ok? Bom, assim nós terminamos essa parte de polimorfismo. Vou deixar os exercíciozinhos lá para vocês no cigarro. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo, me mande um e-mail, marca um atendimento individualizado e nós vamos esclarecer a sua dúvida, ok? Lembre-se de praticar, isso é muito importante. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.